Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede. O irmão Fernando mandou mensagem para mim. Estou um pouco gripado. Minha esposa disse que eu sou um pouco louco, mas desde quando aceitei Jesus, sempre procurei não dizer não quando tenho uma oportunidade. E com isso eu quero começar essa noite, antes de fazer a leitura, contando duas histórias que vão se encontrar no final. Havia uma certa criança, a qual, muito pequeno ainda, sem entender de nada, a sua mãe levou até a casa da sua irmã e deixou ele lá. E ele foi crescendo e viu que seu pai muitas das vezes ia visitar a sua irmã, mas nunca perguntou por ele. Porque ele também nunca se apresentou, nunca. Quando ele via ele chegando, ele saía correndo e se escondia. Só que chegou um dia que essa criança foi levada diante de um juiz menor, e foi perguntado a ele com quem ele queria ficar. Ele já não sabia mais onde estava sua mãe. O seu pai tinha se separado quando, antes mesmo de ele nascer, sumiu. Ele tinha a avó e tinha um cunhado e a irmã. Essa criança, ele decidiu ficar com o seu cunhado e sua irmã. E ele foi crescendo, foi entendendo um pouco da vida, viu que a sua irmã e o seu cunhado, eles praticavam algo criminoso. Eles praticavam um tráfico de droga. Só que na sua casa, à frente, no lado esquerdo, havia uma senhora que ela orava por doença, fazia simpatia. Ela era conhecida como Dona Liosa, uma senhora muito carinhosa, muito amorosa. E essa senhora um dia ficou acometida de enfermidade e os seus netos levaram para morar com ela. E ali ela acabou aceitando Jesus e frequentando a igreja. Deus curou ela. E chegou um dia que ela veio a falecer. Esse menino, como gostava muito dela, foi na igreja ver no velório. E chegou a noite, como toda boa criança, ele teve um sonho com a senhora. Ele sonhou que aquela senhora olhava para ele e piscava para ele, e ele chamava os irmãos e dizia: ela está viva. E ele não entendia. Para mim foi um sonho de terror. Eu saí correndo, ela se levantou do caixão e saiu correndo atrás de mim também. Só que a igreja onde nós visitamos estava sendo feito funeral. Era uma igreja evangélica. Eu era de uma outra denominação, eu era católico. E aconteceu que a igreja se alegrou. Nesse sonho eu não entendi nada. E conforme foi crescendo, vivia num lar perturbado, um lar atormentado, um lar onde a minha irmã recebia entidade, do ponto de chegar ao topo da escada, no segundo piso, receber a entidade, ela descer de rua, rolando escada abaixo, e se levantava ali para a entidade incorporada, e ela não tinha um roxo, não tinha um machucado, não tinha nada. E uma certa vez, o cunhado foi preso, e eu tinha 2 sobrinhos pequenos, 3 sobrinhos pequenos, uma ainda era amamentada. E como nós vivíamos ali naquele caso de tráfico, ainda havia pessoas que vinham procurar droga, e eu muito pequeno saía para buscar droga para essas pessoas. Então, eu sempre pegava, se era 100, eu pegava 70, 20, eu pegava para comprar as coisas para o meu sobrinho, e 10 reais eu comprava de droga para minha irmã usar. Não foi fácil, porque muitas das vezes, até chegar a esse ponto, eu me questionava e perguntava a Deus: por que de tudo isso? Uma criança de 8, 9, 10 anos sendo espancada, muitas das vezes era suspenso pelas orelhas, levava atestado e chegava a sangrar. O trauma era tão grande que eu poderia terminar de ter que ir para o banheiro. Quando eu via berrar o meu nome,
os anos, a gente foi aprendendo algumas coisas. Uma dessas coisas foi aprender a desengatilhar uma arma, destravar uma arma. Eu fui até um local onde se guardava a arma, abri o cofre, peguei aquela arma, um revólver de calibre 38, 5 vezes acionei o gatilho. 2 na testa, 2 na boca e uma no queixo. Essa arma, em nenhum momento ela disparou. Ela estava carregada, destravada, engatilhada. Quem entende um pouco de arma, o revólver 38 nunca bate 2 vezes no mesmo lugar. E no outro dia, o jogo era jogo do Fluminense, meu cunhado fanático pegou aquela mesma arma, com aquela mesma munição, colocou pro alto e disparou 5 balas. Ele trocou os cartuchos, botou mais 5 balas. E eu rapidamente catei aqueles cartuchos. E eu olhei e vi que tinha 2 marcas e não entendia. No outro dia, eu levei mais uma surra que me desanimou de vez. Eu disse: a melhor coisa que tem é morrer. Pai não quer, mãe não quer, por que eu estou sofrendo? Preparei uma forca. Coloquei uma forca, botei no pescoço. Me pendurei, escureceu as vistas. Me acordei no chão com a corda estourada. Não entendi o porquê. Eu não entendi o porquê. Eu subi um alto de um morro e olhava e dizia: Deus, tu não me quer. O inferno não me quer. A minha mãe não me quer. Meu pai não me quer. Para que eu vivo uma vida desgraçada dessa? Por que eu sofro tanto? O que eu fiz para ti, o que eu fiz para minha mãe, o que eu fiz para o meu pai, para não ter esse amor, para não ter esse carinho? E o silêncio ficou. Não conhecia Deus. Até que o neto dessa senhora, ele veio conversar comigo. Quando todo mundo foi preso, eu sabia que tinha mais droga, por isso eu me procurava. Mas a irmã, jovem, que morava na mesma rua, não deixava me aproximar da minha casa. E minha sobrinha sendo amamentada, arrancada pelos pés, jogada no chão como se fosse uma boneca. Minha irmã apanhando, meu irmão apanhando. E ali eles falaram de Jesus para mim, mas eu não entendia. Aquele moço falava e eu não entendia. Chegou um dia que veio o caminhoneiro, pediu para buscar droga, eu fui buscar droga e fiz o que eu falei para os irmãos. Eu roubei R$30, 20 para comprar o de comer com meu sobrinho, 10 para dar droga para minha irmã. E quando eu cheguei em casa, aquele cara foi embora. Ela subiu para o 2º piso para se deitar, para usar a droga dela, tomar cachaça. E quando estava no topo da escada, novamente, aquela entidade incorporou nela, ela desceu de roubo, caiu aos meus pés. E a entidade falando na boca dela, falou para mim: olha, tu roubou ela. E uma voz bem calma, bem tranquila, veio no meu ouvido e disse assim: não. Se ele mudar de assunto, ele não te guarda, ele não te protege, ele não cuida de ti como ele diz que cuida. E falei que não. Então, quando ele pegou, mudou de assunto, veio uma coragem dentro de mim, mesmo achando que talvez ela estivesse mentindo para mim. Eu disse: olha, eu não acredito mais em ti, porque tu és mentiroso, tu não és de verdade. Pedi para chamar o que cuidava de mim no meio do mato, falei as mesmas coisas. Pedi para chamar o que me cuidava quando entrava no mar, falei as mesmas coisas. Foram embora, subiram, desceram. Segundo eles, subiram, mas para mim desceram, porque tentaram me enganar, mas não conseguiram. Fui morar na casa de uns irmãos, porque minha irmã me botou para fora de casa. E aquela família me acolheu com 17 anos. Me deu o que comer, me deu o que vestir.
e me convidavam para ir para a igreja. Eu não aceitava, não queria ir de maneira alguma. Só que um dia a ingratidão dentro do meu peito falou tão alto que me convidaram a acabei indo. Foi numa igreja que as irmãs sentavam num lado, os irmãos do outro. E por incrível que pareça, veio uma mulher de Curitiba, nunca tinha pisado em Itajaí, era a primeira vez. E ela começou a falar tudo o que tinha se passado na minha vida. Eu fui criado num ambiente que, se sentisse pena de ti, era para se considerar o pior ser vivo da vida. Se tivesse misericórdia de ti, que não era indigno de viver. Eu peguei porque aquele irmão com raiva que estava do meu lado e disse: cara, como é que tu vai falar da minha vida para os outros? Essa mulher agora está falando tudo de mim, o que os outros vão pensar de mim? Ele disse: eu nunca vi essa mulher. É Deus que está falando contigo. E comecei a pensar coisas, Senhor, então por que aquele dia tu permitiu eu puxar uma arma e eu quase morri? Aí ela falou: Deus permitiu porque Ele tem uma obra na tua vida. Senhor, por que tu permitiu então eu colocar uma forca no meu pescoço e tentar tirar a minha vida? É porque eu precisava de ti, preciso de ti. E eu não entendi o porquê daquilo tudo, até quando foi me apresentado Jesus. E aquele irmão contou para mim, aquele neto dela contou para mim que aquela senhora, nos seus últimos dias de leito, ela estava sob a cama. E as irmãs foram fazer uma visita para ela. E começaram a cantar um hino, e aquela senhora em cima da cama, ela começou a dizer: irmãs, Jesus está vindo me buscar. As irmãs ficaram achando que ela estava alucinando por causa das dores, e ela pegou e falou, levantou, sentou na cama, abriu os braços: vem, Senhor. E as irmãs começaram a sentir a presença de Deus naquele lugar de uma forma tão gloriosa, que aquela senhora, ela disse: o Senhor mandou um anjo para me buscar, estendeu a mão, começou a falar em línguas estranhas: Senhor, eu estou voltando para casa. E a glória encheu aquele lugar. Eu não entendia aquele sonho que para mim era um pesadelo. Ela tinha morrido para esse mundo, mas ela estava viva para Cristo, estava indo viva para o céu. Aleluia. 2 Coríntios 5:17 diz que nós somos uma nova criatura, que tudo se fez novo, as velhas coisas se passaram. Aleluia. Irmãos, estou aqui, estou batalhando para fazer como essa senhora fez, chegar aos céus e dizer: Senhor, eis-me aqui, que eu possa ter a mesma visão dela antes de morrer e ver o céu se abrindo para eu dizer: Senhor, vem me buscar. Irmãos, o céu é de verdade, o Senhor, Ele é de verdade, a palavra dEle é verdadeira. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele tem falado contigo várias vezes, de várias formas. Deus, Ele te chama. Deus, Ele te chama. Irmãos, não deixa para depois. Eu estava conversando com o irmão e falei para ele: hoje é noite de salvação. Se vocês lembrarem, o livro que foi leito hoje, feita a leitura de Isaías 43, fala sobre salvação, que Jesus te chamou, que Deus te chamou. Não deixe para depois. Com isso eu quero dizer para os irmãos que nós estamos pelejando. Hoje, graças a Deus, conheci o amor. Conheci o amor o dia que eu conheci a minha esposa. Conheci a minha família, eu digo que é a minha família. O dia que eu conheci a minha segunda mãe. Porque até então, para mim, eu não sabia o significado de amor, eu não sabia o significado de carinho, eu não sabia o significado de nada disso. A minha sogra me ensinou o que é amor de mãe. A família da minha esposa me ensinou o que é amor de família, de se preocupar com a gente, ajudar quando for necessário. Sou grato a Deus pela igreja do São Judas também, porque a igreja do São Judas, quando eu vim congregar, também me abraçou. E sou grato ao Senhor por cada ancião, por cada anciã que aqui na igreja tem. Porque quando a gente fala do culto, os irmãos, quando nos vê na estrada, chamam a atenção.
O irmão Tércio vai ali no local onde eu trabalho, me chama a atenção também. Então, irmãos, o verdadeiro amor está em Cristo Jesus. O amor de Cristo é superior a todas as coisas. Quando conhecemos o amor de Cristo, nada nos abala, nada nos aflige, e nós conseguimos todas as coisas na presença do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.